Olá, vamos dar o início ao trabalho de hoje. Antes, eu vou orar pedindo a Deus a direção para tudo que vai acontecer nesse momento aqui na igreja. Oremos. Meu Pai Celestial, eu quero pedir a direção do Senhor para tudo o que vai acontecer aqui. Pelas pessoas que estão dirigindo louvor, pelo Ivan que vai ministrar a aula, pelos irmãos que vão ouvir a aula pelo Facebook, que essa aula venha nos edificar, venha nos transformar, nos tornar pessoas melhores do que somos, Senhor. Eu quero nesse momento te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Nós cremos no Senhor e queremos invocar o nome do Senhor e pedir que o Senhor nos transforme no decorrer dessa crise. Que nós saiamos melhor do que quando entramos nessa crise. Eu te peço tudo isso no nome daquele que tem o poder, o reino e a glória para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Única esperança que
Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na apresentação desse culto ao vivo. Espero que você esteja bem na sua casa, tomando as medidas de proteção cabíveis aí, tá bom? Importante que você esteja bem para que o corpo de Cristo esteja bem, né? Nós somos parte do corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, então a Bíblia fala que se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Então, se cuide na sua casa aí, esteja bem, tome cuidado com um possível contágio, né? Para que você esteja 100% saudável em todo o tempo. A lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 14. Ela fala a respeito da parceria na implantação de igrejas. Puxa, irmão, mas o que eu tenho a ver com plantação de igrejas? Será que eu estou envolvido nisso? Eu não quero ser pastor, não quero ser missionário. Mas nós vamos tirar alguns princípios bastante importantes, coisas que são evidentes para o crescimento da obra de Deus e que você deve fazer parte disso. Você é fundamental no ato de crescimento da igreja. A Bíblia diz lá em Atos, né, ide e pregai o Evangelho. Então você é responsável pelo crescimento da igreja. Eu sou responsável. Nós não somos pastores nem missionários, mas nós somos responsáveis por isso, uma vez que foi dada a incumbência a cada um de nós de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de levar as boas novas aos perdidos, né? Então eu e você, nós somos parceiros dentro desse trabalho tão grandioso, tão belo que é de fazer discípulos, de fundar igrejas, de fazer com que o trabalho do Senhor cresça. Então, deixa aberto aí, se você tem o livrinho, na página 77, lição de número 14, nós vamos fazer algumas leituras e considerar aquilo que realmente o Senhor quer. Vamos fazer essas considerações daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa manhã e qual é a maneira correta de se fazer tudo isso, tá bom? Vamos, antes de mais nada, orar pedindo ao Senhor que Ele nos dê sabedoria e conhecimento lá dos altos, tá bom? Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão bonita que temos aqui. Sentimos, ó Deus, a falta de vermos a nossa igreja com os nossos irmãos, mas é por um motivo especial que isso acontece, Deus, e nós te pedimos para que o Senhor cuide de nossas vidas, cuide de cada um de nós, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. Nós oramos nesse momento, ó Deus, clamando para que haja uma solução para esse problema que nós vivemos. Deus, que nós não possamos viver reféns disso por muito tempo, mas confiamos no Senhor, ó Deus. Se for necessário passar por tudo isso, por longo período, ó Deus, e aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós, que assim seja feito, Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas, nos dá sabedoria nessa manhã, para que possamos estudar a Tua Palavra e entendermos ela e colocarmos em prática. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Se você for navegar pela Palavra de Deus, você vai ver que em toda a Escritura, Deus ele faz menção a respeito de você crescer e se multiplicar, crescer e se multiplicar, crescer e se multiplicar. Quer um exemplo? Vamos lá. Primeiro, lá na criação, quando Deus deu ordem para Adão e Eva, o que ele diz? Sejam férteis e multipliquem-se. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 22. Então, se você vê, Deus está dando ordem de multiplicação, de crescimento. Segundo princípio, lá na família de Noé, Deus dá essa mesma ordem para eles lá, logo depois que eles saem ali da arca. Olha, sejam férteis e multipliquem-se, cresçam em quantidade, tenham filhos novamente. Por quê? Porque a terra não tinha mais ninguém, então era só Noé, os filhos e as esposas. Então eles tinham ali a incumbência de se procriarem, de multiplicarem-se novamente como povo. Então ficou por parte da família de Noé fazer isso. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1.
Depois lá, o princípio na nação de Israel, lá no Egito. Disse o Senhor: os israelitas eram férteis, tanto que encheram toda a nação do Egito. Então você vê que esse princípio de crescer e multiplicar, de procriar, de desenvolver-se, isso vem desde lá da fundação do mundo, lá de quando Deus criou Adão e Eva e já pôs para eles ali a ordem deles crescerem e se multiplicarem. Mas e o que isso tem a ver com o que nós vamos falar? E existe mais um aqui também que eu estava esquecendo, que é o princípio da igreja primitiva. E cresciam mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. Atos capítulo 5, 14. Então vê que em toda essa trajetória da Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento, nós vemos que Deus, Ele permite ao povo crescer e se multiplicar. Não somente como homem e mulher tendo filhos e multiplicando-se, enchendo a terra, mas também com a pregação do Evangelho aqui em Atos, diz que o povo crescia e o número dos crentes ia aumentando, a ponto de encher ali aquela região de pessoas que iam crendo. Deus ia acrescentando. Por quê? Porque o interesse do Senhor é que o povo cresça e se multiplique. Então imagine você, o homem tem lá uma criação de ovelhas e as ovelhas elas não estão procriando. O que acontece? Não tem sentido você ter uma criação de ovelhas somente pelas lãs. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que essas ovelhas vão ser tão velhas que elas vão morrer e não vão ter outras ovelhas novas para que forneça lã para aquele homem que está fazendo a criação de ovelhas. Então a ovelha ela precisa procriar para que possa manter aí perpétuo a retirada da lã ali daqueles animais, para que o pastor tenha como se manter ali, vender aquelas lãs. Agora eu vou trazer isso para dentro da igreja. O sumo pastor ele exige que as ovelhas deem frutos, procriem, gerem filhos, e o filho que o cristão tem que gerar é um filho na fé. Se você nunca teve o prazer de gerar um filho na fé, você não sabe o que você está perdendo ainda. Porque não há alegria maior do que você levar uma pessoa ao conhecimento do Evangelho, você fazer com que aquele companheiro de serviço seu, você evangelize ele e ele chega ao conhecimento da verdade e ele entrega a vida ao Senhor Jesus. Isso é muito bom, é uma sensação muito boa você saber que agora aquela pessoa que estava caminhando a passos largos para as trevas, hoje ela não caminha mais, hoje ela está caminhando com Jesus, e foi por seu intermédio. Isso é dar frutos, isso é multiplicar. A matemática do reino é 1 mais 1 é igual a vários. Quando você multiplica o Evangelho para uma pessoa, você multiplica para várias pessoas, porque você está fazendo discípulos, aquela outra pessoa vai fazer discípulos, e assim, logo muitas pessoas estarão ali servindo ao Senhor através da sua vida. Então entenda que quando falamos a respeito de plantação de igrejas, não é somente o fato de você ir lá e plantar uma igreja num determinado local, e aquela igreja continuar ali e ter cultos e crescer e fazer ceias e celebrar aniversários e tudo mais. Não é somente isso, mas é quando você entende que você é a igreja e lá na tua rua, na tua casa, você faz discípulos ali, você está plantando para o reino do Senhor Jesus. Então é muito interessante, quando nós lemos lá, o nosso texto base ele vai ser Atos capítulo 16, do 6 ao 40. Eu não vou ler todo o texto porque ele é muito extenso, mas nós vamos tratar aqui alguns versículos isolados desse texto, e fala a respeito das viagens missionárias de Paulo ali, e de tudo o que aconteceu, e das vezes que o Senhor impediu eles de chegarem até algum lugar, e de como eles chegaram lá até Filipos. E ele fala a respeito de toda essa trajetória e tudo que aconteceu ali, a respeito do desenvolvimento da igreja, o que foi necessário para Paulo chegar lá em Filipos e implantar aquela igreja ali, e aquela igreja dar certo.
Você vai ver como é importante quando as coisas são feitas de maneira correta, os frutos eles aparecem rapidamente. Os frutos eles aparecem rapidamente. Quando você faz algo baseado naquilo que o Senhor colocou no teu coração, os frutos eles surgem. Você não precisa fazer muito esforço, porque o próprio Deus é quem vai dar o crescimento. Então, existem algumas coisas que são fundamentais para que uma pessoa que vai trabalhar para o reino de Deus, que vai plantar uma igreja, ou que vai fazer uma sala de discípulos dentro de casa, um grupo de evangelismo, é necessário que ela tenha algumas coisas aqui que nós vamos estudar. Primeira delas é assim: discernimento espiritual. Isso é fundamental para que o homem e a mulher de Deus que quer fazer discípulos, que quer plantar uma igreja ou que quer montar um grupo de estudos, seja com crianças ou com adultos, é fundamental que a pessoa tenha discernimento espiritual. Essa equipe aqui que nós estamos falando, de Atos capítulo 16, essa equipe começou lá com a igreja de Filipos. Ela era formada por Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Lucas, no caso aqui, ele entrou nas últimas viagens aí e acompanhava os discípulos. Mas qual é a importância de se ter um líder com uma boa percepção espiritual? Isso serve para você dentro da tua casa também, pai, mãe, para você que quer aí, você de alguma forma é líder em alguma coisa, não seja fora da igreja, dentro da sua casa, você é líder. Você tem seus filhos, você tem sua esposa, a esposa tem os filhos ali que ela orienta durante o dia. Então é muito importante que o líder ele tenha esse discernimento espiritual. É importante que você desenvolva isso. Esse grupo de irmãos, eles perceberam por 2 vezes que Deus estava dizendo assim: não vá, não vá. Onde está esse texto? Vamos lá? Capítulo 16, versículos 6 e 7, tá bom? Leia comigo aí se você está com a tua Bíblia aberta em casa. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7: quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. O que acontece aqui? Por que Paulo e o seu grupo entendeu que era o Senhor que estava impedindo eles de pregar nessas cidades? Poxa, eu estou tentando pregar a palavra, é Deus que está impedindo ou é o diabo? A maioria de nós já vai demonizar a situação, né? O diabo está tentando me impedir, tentou me derrubar, mas nós vamos mesmo assim. E se Paulo e a equipe deles tivessem entrado nessas cidades para pregar o Evangelho, eles estariam andando fora, na contramão da vontade do Senhor. Porque mais para frente, a gente pode analisar aqui, Deus tinha o propósito de que esses homens chegassem até a igreja de Filipe. Então, se eles parassem nesse período aqui, um tempo pregando o Evangelho nessas cidades, com certeza eles iriam se demorar alguns dias ali e perderiam o foco daquilo que o Senhor estava colocando no coração deles. Então o discernimento espiritual nos leva a entender os momentos em que o Senhor nos proíbe de fazer algumas coisas. Para você que está ouvindo aí e acha que não é possível isso acontecer, existem muitas situações na minha e na sua vida que o Senhor disse: não é agora. Só que muitos de nós, por falta de conhecimento ou de discernimento da parte de discernir as coisas espirituais da maneira correta, nós queremos fazer a todo custo. Eu vou fazer. Seja numa situação mais simples que for, a aquisição de um aparelho de televisão, compra de um carro, compra de uma casa, ou sei lá o que. Deus pode dizer não para você. E é nesse momento que o discernimento espiritual, você entender a vontade do Senhor, é fundamental para você saber que realmente aquilo é o Senhor que está te dizendo não. Vou te contar uma história aqui para você entender como nós não compreendemos as coisas da maneira correta, né? Durante uns
3 ou 4 meses eu fiquei trabalhando sem gerente na loja onde eu trabalhava. E aí naquele momento eu pensei, puxa, eu posso, eu tenho qualificação para mim assumir esse cargo de gerência. Eu tenho qualificação, tanto técnica quanto psicológica, quanto emocional, eu tenho condições. Afinal de contas, eu já fazia isso durante 3 meses, eu já estava fazendo aquilo. Eu era gerente interino da loja, cuidava de todos os interesses ali, geria aquela equipe, e durante esse período eu fiquei naquela expectativa. Conversei com o diretor da empresa e ele falou: olha, Ivan, eu acho que você precisa esperar um pouquinho mais. Tem coisa melhor para você, a gente vai abrir uma outra loja e tudo. E aí o que aconteceu? Eu me frustrei muito, minha esposa é testemunha, eu me frustrei com aquilo, que foi um balde de água fria. E aí aconteceu que eles contrataram um outro gerente, porque a minha função dentro da concessionária é uma função que é exigida pela montadora, pela fábrica de veículos. Eles exigem que tenha um cidadão igual a mim lá, que esteja ali, que é o correspondente da fábrica. Então eu sou o correspondente da fábrica. Já o gerente, ele vai cuidar da parte burocrática da coisa só, enfim. Então o diretor preferiu que eu ficasse como correspondente da fábrica. Continue fazendo o que você está fazendo, que está muito bom. E aí contrataram um gerente. E esse gerente passou lá exatamente 6 meses, se eu não me engano. Semana passada, meu diretor me liga. Semana passada não, essa semana me ligou. O gerente foi mandado embora. E aí eu pensei, na hora, conversando com minha esposa, sim, era para ter sido eu. Se eu tivesse assumido o cargo de gerência, quem teria sido mandado embora ia ser eu. Só que naquele momento eu não entendia o que o Senhor estava fazendo. Era um não de Deus para mim, pensando em proteger a minha vida, pensando em proteger a minha carreira profissional, possivelmente. Era um não de Deus. Só que nós somos egoístas e muitas vezes nós falhamos no nosso discernimento espiritual em entender que Deus está dizendo não agora, porque Ele tem coisas maiores para mim e para a sua vida. E naquele momento é como se as coisas tivessem, como se uma luz se acendesse dentro de um quarto escuro. Ficou tudo claro. E aí eu entendi, puxa, o Senhor me livrou de um desemprego agora nessa situação de crise. E naquele momento tudo fez sentido para mim. E eu fiquei pensando, eu acredito que isso acontece com muitos, não só comigo, aconteceram várias vezes, com você deve acontecer várias vezes também, de nós não entendermos quando o Senhor diz não. Paulo e sua equipe tinham uma intenção boa, pregar o Evangelho. Eles queriam proclamar as boas novas do reino, eles queriam instruir pessoas no caminho do Senhor. Mas o Senhor disse não para eles. Se eles não tivessem o discernimento espiritual de entender que Deus não quer isso, porque Ele tem coisas maiores lá na frente, eles poderiam entender que era o diabo se opondo à obra missionária e irem para um enfrentamento, só que eles se achariam lutando não contra o diabo, mas contra Deus. Eles se achariam lutando contra Deus ali. Então é importantíssimo que uma equipe que está estruturada para qualquer tipo de trabalho que seja, não somente uma equipe para fundação de igrejas, mas seja você lá no teu ministério, homens, senhoras, jovens, adolescentes, música, você tem que entender que em algumas situações, alguns projetos que não vão para frente, nem sempre é o diabo que está bloqueando o seu trabalho, isso é obra maligna. Vamos colocar o diabo em tudo agora, põe na conta dele. Em algumas situações o Senhor está dizendo para você, agora não, ou nunca vai ser, ou espere um pouquinho, talvez, quem sabe. Você precisa discernir espiritualmente as coisas para entender quando Deus disser não para você. E esse discernimento espiritual, ele vem de uma vida constante com Deus. Não adianta você somente ter lá o seu momento de oração e sua leitura em casa ali rapidamente, isso não vai te dar uma vida com Deus. Uma vida com Deus, ela vem em cima de
muita oração, muita leitura, jejum, prática da vida cristã é importantíssimo. E aí, quando você estiver maduro nisso tudo, você está começando a desenvolver o seu discernimento espiritual. Então, isso é o primeiro ponto que é importante na percepção espiritual de uma equipe que vai trabalhar. Segunda delas é a visão espiritual. Está lá no capítulo, versículos de 9 a 12. Diz assim, capítulo 16 mesmo, tá? Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Olha só que interessante. Depois do não do Senhor, Paulo conclui que aquilo era o Senhor que estava chamando ele. Foi necessário um não, uma frustração e uma visão para que ele entendesse aquilo que o Senhor tinha para ele. Concluímos que o Senhor chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrócia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Então, pensa comigo, se eles tivessem se demorado ali, naquelas cidades onde eles estavam e queriam pregar o Evangelho lá, na Frígia, na Galácia e em Mísia, se eles tivessem parado ali, possivelmente eles teriam perdido a visão espiritual daquilo que o Senhor estava chamando eles para fazer. Precisou que numa noite um homem se apresentasse como numa visão para o apóstolo Paulo, dizendo: olha, passa para a Macedônia, vem para cá que o negócio está feio, a gente precisa ouvir do Evangelho aqui. O Senhor permite que eles tenham esse tipo de visão ali, para entenderem qual era o propósito de Deus para a vida deles. Será que você tem se preparado para enxergar o mais do Senhor? Será que você tem se equipado com seu equipamento espiritual para enxergar aquilo que o Senhor quer mostrar para você? Existem pessoas que vão viver a vida inteira, pessoas que vão morrer já lá na velhice e nunca vão enxergar aquilo que o Senhor realmente queria para a vida deles, porque eles não se preocuparam em ouvir a voz do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Paulo, ele entende aqui, conclui, versículo 10, que o Senhor lhes chamava para anunciar o Evangelho. Houve a necessidade do Senhor mostrar para ele claramente: olha, faça isso, faça isso. E quantos de nós muitas vezes perdemos a visão do reino, perdemos a visão daquilo que o Senhor quer que nós façamos? Hoje talvez você não vai deitar, dormir e tenha uma visão lá de algo que você vai ter que fazer, mas a necessidade está aí, está à porta. Você consegue abrir a tua janela e enxergar a necessidade dos perdidos. Você consegue passar aqui na Bola Branca e saber que aqueles homens e mulheres precisam de Jesus Cristo. Essa é a visão. Você consegue sair na rua e ver os seus vizinhos, os seus parentes caminhando para o inferno, e você consegue enxergar que essa é a visão que Deus tem para a sua vida. Você precisa de uma visão espiritual aguçada para entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Se essa equipe aqui ela tivesse uma liderança fraca, um discernimento espiritual fraco e uma visão espiritual limitada, como se fosse um cavalo usando um cabresto, né? Só enxerga o que está na frente. Além daquilo, a visão não é periférica, né? Ele não consegue enxergar 360 graus se ele der a volta, porque ele está limitado a somente aquilo. E muitos de nós, por causa da falta da nossa prática espiritual, da vida cristã, nós só conseguimos enxergar aquilo que está na nossa frente. E infelizmente aquilo que está na nossa frente sempre faz parte do nosso ego. Se você parar para reparar, é isso. Quando você enxerga para o que está na frente, é o quê? Puxa, eu preciso pintar minha casa. Puxa, eu preciso melhorar meu carro.
eu preciso fazer uma faculdade melhor. Você nunca vai se importar com o reino enquanto você não tirar as vendas dos seus olhos e olhar na sua volta. Esses homens, eles estavam caminhando para essa cidade com essa intenção. Eles sabiam que onde quer que eles parassem, iriam parar para pregar as boas novas do Evangelho. Porém, Deus os direciona para Macedônia. E chegando na Macedônia, a primeira cidade que eles ficam é a cidade de Filipos, onde eles começam o trabalho de evangelismo ali. Terceiro lugar, não menos importante, é muita oração. Muita oração. O texto não mostra nenhum momento onde esses homens estavam orando, tá? Se você ler o capítulo 16, você fala, Ivan, mas o texto não fala de oração. Só que Paulo, em outro texto, lá em Tessalonicenses, ele fala assim: orai sem cessar. Se Paulo fala isso numa outra carta, onde ele está escrevendo ali para uma igreja que já foi fundada, dando isso como conselho, é porque Paulo tinha essa prática de oração. Orar sem cessar é orar o tempo todo, é você não colocar limites para o tempo de oração. Você pode estar andando e orando, você pode estar trabalhando e orando, você pode estar lá em qualquer prática, estudando e orando lá na sua mente. Você pode estar orando o tempo todo, clamando pelos necessitados. Olha, nós temos hoje um dos maiores momentos de dificuldade que a nossa geração passou já. Com esse risco de contaminação às portas, você tem muita necessidade de orar, tanto quanto de lavar as mãos. Então imagine, se você precisa lavar muito as suas mãos para você não se contaminar, você precisa orar mais ainda, para que a sua mente não se contamine. É interessante, eu estava assistindo um psicólogo falando que nesses períodos de confinamento, a mente humana ela entra como se fosse numa espiral para baixo, onde ela começa a se lembrar de todas as situações ruins da vida. Por quê? Porque o ser humano ele não foi criado para viver em isolamento. O ser humano é um ser social. Deus criou o homem um ser social, tanto quanto ele fez Eva para fazer companhia para Adão. Não é bom que o homem esteja só, não é isso que a Bíblia diz? Então, Deus ele é preocupado com a socialização. Então, se o homem não foi criado para viver só, uma vez que ele vive em isolamento, está privado dos estudos, do trabalho, da família, dos amigos, dos passeios nos finais de semana, das viagens, ele está privado, ele está dentro de casa. Então, a partir do momento que ele se vê privado de tudo isso, muda dentro dele aquele costume automático que ele tinha de fazer todas essas coisas. E aí o homem começa em uma espiral ascendente, onde ele começa mentalmente lembrar de coisas ruins. Aí começam a vir lembranças ruins. Puxa, lembro um tempo em que passei fome, um tempo em que eu não tinha roupa para vestir. E aí tudo que é pensamento ruim que ele já passou, ele começa a se lembrar e cai, se for possível, ali uma depressão profunda e talvez até a morte. Porque o homem ele foi feito por Deus para que se socializasse. Então agora que você está dentro da sua casa, num isolamento constante, para que se evite de você deixar a sua mente vazia para coisas que podem destruir a sua vida, você pode se encher com a palavra de Deus. Você pode orar mais pelas pessoas. Você pode se preocupar de uma outra forma. Nós temos que nos moldar a essa situação e entender o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, como Ele quer nos usar. Uma vez que estamos em isolamento dentro dos nossos lares, como eu posso ser bênção? Orando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Primeira coisa é orar. Então a oração ela é fundamental para que haja sucesso espiritual de qualquer trabalho. E eu tenho me preocupado muito com isso, que a gente vê muitas pessoas
falando a respeito de isolamento social, e isso vai chegar num ponto em que já talvez vai se tornar um costume a pessoa viver isolada, e quando for possível ela sair para fora de casa, ela não quer mais ter. Ela não quer mais aquilo porque ela vai se acostumar. Então é importante você permear a sua mente com a oração. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e a gente tem que ir vivendo assim. Abre comigo, você que está com a sua Bíblia em casa, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha aqui, que aqui é muito pequenininho, vai cair a Bíblia de cima aqui. 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá aqui: perseverem na oração por todos os santos. Você não deve ser uma pessoa egoísta quando você orar, você deve ser uma pessoa generosa. A oração ela é gratuita. Ore pelos seus irmãos, ore pelos seus amigos, ore pelos familiares, ore pela equipe de profissionais da área de saúde, os policiais, pessoas que estão em risco o tempo todo. É a sua oração que mantém o planeta Terra em pé. É a sua oração. É a sua oração que vai lá nos céus, lá, tocar a campainha de Deus. Senhor, cuida dessas pessoas, Senhor. Se houvesse um meio de incomodar o Senhor, eu diria para você: vamos incomodar Deus com as nossas orações, mas Deus não se incomoda com isso. Vamos entrar mesmo no Santo dos Santos, lá o véu foi rasgado, e vamos entrar no Santo dos Santos ali com as nossas orações, clamando ao Senhor, para que Ele dê solução, para que Ele dê crescimento, para que Ele permeie a nossa mente com coisas boas e não permita que o diabo de forma alguma atrapalhe a nossa vida. Ponha frieza no nosso coração, que é isso que vai acontecer. Se você permanece muito tempo em isolamento, isso acontece, é automático. Estudos com pessoas que viveram em isolamento, encarceradas, dizem que depois, para elas voltarem à vida social, é muito difícil, porque elas se sentem reprimidas. Olha, eu não posso ter contato com ninguém, porque eu não estou acostumada mais com isso. Mas nós temos que orar e pedir a Deus para que Ele mova a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos orar, clamar, jejuar, coisas que a igreja, muitas igrejas têm perdido o costume de jejuar pelos outros. Tire um dia na sua casa, jejue. É importante isso é o fortalecimento espiritual. Expectativas confirmadas. Então nós estamos aqui com uma equipe que foi até Filipos, e chegando lá, esses homens eles tinham algumas intenções em relação àquela cidade. A primeira delas era de pregar o evangelho ali. Talvez Paulo nem pensasse: nós vamos fundar uma igreja lá. Não, nós vamos pregar o evangelho naquela cidade. Nós vamos fazer discípulos ali. A igreja é consequência da pregação do evangelho. Então, há crentes, há igreja. Se não há crentes, não há igreja. Então, Paulo queria fazer discípulos ali naquele lugar, pregar o evangelho, e os que iam crendo, iam sendo lá juntados num grupo, e essas pessoas iam cultuando a Deus. E a minha pergunta para você é: quando podemos saber se estamos no caminho certo naquilo que nós estamos fazendo? Você já se perguntou nisso alguma vez? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Meu Deus, como eu posso saber se eu estou no caminho certo naquilo que eu estou fazendo? Existem algumas coisas que são interessantes e que nós vamos estudar aqui, que vão nos dizer que nós estamos no caminho certo. Eu estou falando, não a compra de uma casa, de um carro, da faculdade que você vai escolher, nada disso. Estou falando no caminho certo, na pregação do evangelho.
tua casa, teu carro, teus bens, a tua escola, a tua profissão. Vai orar, vai pedir para Deus te dar sabedoria para você saber o que fazer. Mas nós estamos tratando aqui especificamente de como saber se eu estou no caminho certo, no trabalho que eu estou fazendo. Puxa, eu sou líder de evangelismo, como saber se eu estou no caminho certo evangelizando? Estou fundando uma igreja, como saber se eu estou no caminho certo? Sou do líder de homens, como saber se eu estou no caminho certo? Mulheres, louvor. Isso é para a gente entender no âmbito espiritual as coisas dentro do reino de Deus, como eu estou fazendo e se está da maneira correta. Então, a primeira observação que nós fazemos aqui, de que se nós estamos no caminho certo, existem convertidos através do meu trabalho? Olha que pergunta interessante. Existem pessoas se convertendo através do trabalho que eu faço? Então você coloca aí agora a tua mente, o teu coração para trabalhar e se pergunte se aquilo que você está fazendo está gerando frutos para o reino de Deus. Um dos indícios de que as coisas andam bem é quando você faz um trabalho e as pessoas vêm chegando, as pessoas vão chegando, vão se convertendo. Atos foi assim. O que mostra que Deus abençoava aquele trabalho era que as pessoas iam se convertendo. E aí, Lucas, quando escreve ali os primeiros capítulos de Atos, ele diz: olha, e o Senhor acrescentava todos os dias à igreja. Então é confirmação de que Deus estava abençoando a colocação de pessoas novas no corpo de Cristo. Então nós temos aqui nesse texto conversões. A primeira, Lídia. Está lá em Atos capítulo 16, 14. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela para ela entender a mensagem de Paulo. Olha que interessante. Então nós tínhamos lá, vamos ver, 3 tipos de pessoas que eram descartáveis lá para o povo judeu. Primeira delas aí, eram os gentios. Não eram aceitos por eles de jeito nenhum. Por quê? Porque não eram povo, eram gentios, não eram filhos da nação, eram filhos de outras nações, não eram do povo. Então eles não eram aceitos pelo povo de Israel. Terceiro, mulheres. Segundo, mulheres. As mulheres de forma alguma elas eram aceitas pelos homens. Tanto que nas contagens quando nós vemos aí agregados à igreja, recenseamento, tudo isso aí eram feito de que forma? Tantos homens, fora as mulheres e crianças. Então não eram nem contados. E em terceiro lugar, os escravos, que não tinham valor nenhum, eram comercializados para fazer serviços, para servir ali olha, limpa aí o chão, limpa a mesa, serve ali, põe água lá na frente para os visitantes lavarem os pés. Eram a escória do que havia. Então esses 3 tipos de pessoas, eles não eram nem bem-vindos ali para os judeus. Eles não tinham nenhum tipo de contato. Tanto é que a cultura mostra isso, né? Mulheres, em que nós vemos aí alguns casos históricos de pais que tiveram filhas e eram homens desprezados. Por quê? Porque não tinham linhagem, não tinha quem desse sequência por não terem filhos meninos. Então dá-se o fato de tudo isso, né? Então nós vemos aqui a primeira conversão. Lídia, uma mulher. Paulo e sua equipe entram naquela cidade, pregam o evangelho justamente para quem? Logo de cara, me faz lembrar do Senhor Jesus sentado ali, né, conversando com a mulher samaritana, né? Uma mulher, mas além de ser samaritano e judeus não se darem, ainda era uma mulher. Você está batendo um papo com uma mulher, Jesus? Tem problema? Não conhece não a tradição, as leis? Isso era uma coisa extremamente feia, um homem ser pego conversando com uma mulher em praça pública. Aquilo era, meu Deus do céu, era pior do que qualquer coisa. Hoje, nossa prática ocidental é comum. Tem um homem e uma mulher conversando e não é nada chocante. Mas naquela época era uma coisa totalmente inaceitável. Pela cultura deles, isso era uma prática que não podia ser feita. E está ali
Paulo prega a mensagem para aquela mulher e aquela mulher se converte. O Senhor abriu o coração para entender a mensagem de Paulo. Então, nós vemos aqui que dentre as pessoas que se converteram estava uma mulher no meio. Segunda, a jovem adivinhadora. Ela era uma escrava. Olha que interessante. Todas as classes de pessoas que eram repulsivas para o povo judeu foram pessoas que o Senhor começou a salvar aqui. Está lá no versículo 18, né? Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Então você vê que houve libertação daquela jovem que era escrava e estava possessa ali, uma jovem adivinhadora que dava lucro, né, para o seu senhor. Então, conversão. Mais um. Nós falamos que mais? Escravos, né? Está aqui, ó. Quanto ao carcereiro, um gentil romano, né? Agora os gentios, mulheres, escravos e gentios. Versículos de 32 a 33. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua casa, e em seguida, eles todos foram batizados. Eu estou lendo aqui, mas está resumido, tá? Eu sei que se você estiver lendo na tua Bíblia vai parecer que está estranho, mas é porque está resumido. Com todos de sua casa alegrou-se por haver crido em Deus. Então você vê que para o trabalho do Senhor não há limite de pessoas que podem ser incluídas no corpo de Cristo. Sejam eles mulheres, escravos, gentios, qualquer classe, desde a pior até a maior, nos padrões humanos, todos eles cabem no reino de Deus. Então você vê que o primeiro indício de que a expectativa estava sendo confirmada ali, como que eles podiam saber se estavam no caminho certo? É que as pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, estavam entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, e isso é prova cabal de que realmente o Senhor está abençoando o trabalho. Existe um outro ponto também que nós devemos estudar, não menos importante, mas são as perseguições. As perseguições, elas fazem parte também da confirmação daquilo que o Senhor está trabalhando, que está fazendo de bom. Por que perseguição? Vocês se lembram lá em Atos, quando a igreja estava reunida, houve a necessidade para que o Evangelho crescesse, de quê? De uma grande perseguição naquele momento, e aí o povo se espalhou e começou a pregar o Evangelho em todas as cidades onde eles iam, todos os lugares ali de Jerusalém. Os judeus começaram a ouvir, por quê? Porque foi necessária uma perseguição. Então quando Deus permite uma perseguição, é porque o diabo está se levantando contra aquilo, é prova certa. Perseguição, na maioria das vezes, é prova certa de que o diabo está inquieto com aquilo que está acontecendo. É uma prova disso. Você pode ser perseguido por ter feito coisa errada, está lá, mas você pode ser perseguido por estar fazendo coisa certa. Mas por eu estar fazendo a coisa certa, Deus não teria que estar alegre e as coisas estarem em paz? Não. O próprio Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão sofrer por perseguições, por aflições que vão vir de todos os lados, e isso vai fazer parte do crescimento da igreja. Então quando há perseguição, imagine se você... Uma vez eu vi um pastor trazendo um relato de que eles entraram num bairro aqui de Campinas e pregaram um bairro chamado Itatinga. Pregaram o Evangelho ali numa região altamente corrompida pela prostituição. Altamente corrompida pela prostituição. E esse homem, ele estava dizendo ali que muitas pessoas se converteram, inclusive donos daquelas casas ali se converteram e fecharam os seus comércios, que eram casas de prostituição mesmo. Nunca vi, nem imagino como deve ser, mas ele relatando, diz que eram ruas, dos dois lados da rua, as casas eram casas de prostituição.
nesse bairro. Então, levantou-se ali um grupo de irmãs, um grupo de irmãos, de jovens, e eles oraram durante um ano inteiro. Oraram. E aí o que aconteceu? Decidiram ir fazer o trabalho e foram. Juntaram uma equipe de 200 pessoas e foram para o evangelismo, com a cara e a coragem. Chegaram em muitos lugares onde ainda haviam pessoas lá, os seus clientes estavam lá, os frequentadores, e eles nas portas ali batendo e conversando com as pessoas e evangelizando, e pessoas chorando, pessoas se quebrantando aos pés do Senhor Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Talvez aquele bairro fosse um bairro que dava bom lucro para a criminalidade, né? Bem possível que isso acontecesse. Houve uma grande perseguição contra aqueles irmãos, e até jurados de morte eles foram. Por quê? Porque estavam fazendo a obra de Deus, e é normal que isso aconteça. O diabo ele vai se levantar contra mesmo, porque você está tirando pessoas das trevas para o reino da luz. Você acha que o diabo vai ficar felizinho? Que ele vai falar, isso, levem eles, estão precisando de luz mesmo. Não, o diabo já sabe que está condenado, e quanto mais pessoas ele levar para o inferno, para ele é lucro. O que acontecer para ele agora é lucro. E sempre que há um grande avivamento por parte da igreja, há uma grande perseguição também. É o momento em que a igreja se levanta com força para fazer o trabalho do Senhor. O inferno não deixa quieto. Ele não vai entregar os seus de forma barata para você. Então, sempre que a gente pensa nisso, nós vemos que as perseguições elas fazem parte do sucesso da vida cristã, do sucesso cristão de uma igreja, do sucesso da evangelização, da plantação de uma igreja. Se você quer saber se você está no caminho certo, desde que você não esteja fazendo nada de errado, está sofrendo perseguições, é porque você está no caminho certo. Agora você roubou lá na empresa, está saindo mais cedo e está sofrendo perseguição, você está errado. Está devendo dinheiro para os outros e está sofrendo perseguição, você está errado. Mas se você está pregando o Evangelho, está vivendo o Evangelho de forma correta, e ainda assim está sendo perseguido, fica alegre. Fica alegre. A Bíblia diz que os nossos irmãos por aí estão sofrendo a mesma coisa. Então você precisa entender isso, Há também aqui o sofrimento da perseguição. Levantou-se uma multidão contra eles, versículo 22. Então eles não teve compaixão do inferno contra a vida deles. Uma grande multidão levantou contra eles lá, para acusar eles de alguma forma. Esses homens estão tirando o nosso ganha-pão aqui. Imagina lá, o dono dessa menina que era adivinhadora, quando ele soube que a menina foi curada, que Paulo expulsa o demônio que atormentava a vida daquela jovem e faz com que ela seja liberta naquele momento, será que ele ficou muito feliz com isso? Levantou-se a perseguição contra aqueles homens e acusaram eles. Então você quer saber se você está no caminho certo? Preste atenção nisso. A reação de Paulo e Silas a essa perseguição. Versículo 25 de Atos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam, e os outros presos os escutavam. Para você entender o que aconteceu aqui, devido a essa perseguição contra Paulo e Silas e toda a equipe, foram presos, encarcerados e colocaram ali algemas nos seus braços e nos pés, e eles tinham motivos de sobra para estarem ali tristes. Puxa, nós estamos trabalhando para o Senhor e o diabo vem e faz a gente ficar nessa situação. Vamos lamentar, vamos chorar, O muro das lamentações agora aqui, a cela das lamentações, Eles poderiam estar desse jeito, mas o que eles fizeram? O versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha que bênção! Será que você estaria disposto a, mesmo em cadeias, estar glorificando a Deus, estar orando ao Senhor, ou será que você já teria virado as costas para o Evangelho? Será que eu já teria virado as costas para o Evangelho?
Isso é uma cena que nós, como cristãos, nós devemos imaginar para nós. Como eu estaria se estivesse na pele desses homens aqui? Talvez estivesse blasfemando, né? Por sair da minha casa, puxa vida, tão longe, viajei, estou aqui para pregar o Evangelho, Deus me põe dentro de uma cadeia, não quero mais nada com Deus, esse negócio de pregar o Evangelho, isso não dá certo. Ou talvez na hora que ameaçassem a gente, olha, se vocês não pararem, vocês vão ser presos. Tá bom, então, parou. Mas esses homens, eles não colocaram o pé para trás aqui, eles foram em diante, e aí culminou com a prisão deles. Porém, Deus está à frente pensando muito mais, né? Quando nós estamos com a nossa mente limitada aqui pensando em algo, Deus já preparou tudo lá no futuro. Deus está acima do tempo, né? Ele não tem presente, passado e futuro. Para Deus está tudo numa mesma linha. Ele enxerga todas as coisas niveladas. E ele já sabia o que iria acontecer. E põe Paulo à prova, põe Silas à prova ali dentro daquela cela, presos. E esses homens demonstraram que realmente eles amavam o Evangelho. Quando eles começam a orar a Deus e cantar cânticos ao Senhor. E a Bíblia diz aqui que os outros presos estavam como? Só escutando eles. O Evangelho estava chegando ali naquele lugar. Mesmo num canto onde ninguém queria entrar para pregar. Num lugar onde ninguém talvez se preocupasse com aquelas pessoas que estavam ali, se iriam morrer ou viver. Eles estavam lá dentro porque o Senhor tinha um propósito ali. Então você consegue enxergar comigo que as perseguições, elas têm um resultado positivo para a igreja? As perseguições, elas têm um resultado significativo para o crescimento. Eu arrisco dizer que uma igreja que não é perseguida, ela não cresce, ela se acomoda. Uma igreja que não é perseguida, ela se acomoda. Por quê? Está tudo bom. Eu posso ir para minha casa, vir no culto, escolher qual culto eu quero participar. Eu estou assim, porque eu sou chique. Então eu vou escolher qual culto eu quero participar. Qual horário do culto eu quero ficar sentado e qual eu quero ficar transitando no meio do povo, tirando a atenção dos irmãos que querem assistir. Qual momento do culto eu quero prestar realmente atenção, qual hino eu gosto e qual eu não gosto. Você está assim e eu estou assim hoje. Porque é nos dado essa liberdade, nós não temos ninguém que nos persiga, nós não temos uma lei que venha direto contra as igrejas, dizendo que nós não podemos cultuar a Deus em qualquer momento. Então, você está uma pessoa extremamente seletiva, você quer escolher os horários. Da escola dominical eu não vou porque é muito cedo, minha mulher não acorda para fazer café, eu também não, nós vamos ficar aqui deitadinho. Eu vou só no culto da noite. E no culto da noite eu ainda vou chegar no meio do louvor, fazendo barulho, atrapalhando a atenção dos irmãos, porque eu tenho esse direito e ninguém me tira. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você que está me acompanhando aí, de casa. Quero dizer para você que, enquanto o Senhor não levantar uma grande perseguição contra a igreja brasileira, nós não vamos sair da nossa monotonidade. Eu vou continuar nessa vida morna que eu tenho vivido, enquanto o Senhor não levantar uma grande perseguição contra as nossas vidas. Mas você vai esperar que isso aconteça ou você quer hoje mudar de atitude? Você prefere hoje mudar de atitude, se preservar, orar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, participar de tudo aquilo que o Senhor permite que você participe hoje, das programações da tua igreja, sejam elas o evangelismo, os cultos, semanas de oração? Ou você quer continuar aí no aconchego da tua casa, assistindo a novela das 8 ou qualquer outro programa, longe de estar em comunhão com os seus irmãos, longe de participar da comunhão com o Senhor, longe de receber as bênçãos do Senhor e achando que está tudo bem, que a vida é isso? Nós estamos assim, longe demais de saber aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Enquanto eu e você continuarmos vivendo uma vida medíocre, que a palavra correta é essa, médios, né? Não estamos nem altos e nem baixos, está de médiozinho, nós somos medíocres. Como o Apocalipse diz, né? Vomitar-te-ei da minha boca, porque você não é nem quente nem frio,
Fosse frio ainda estava bom, era alguma coisa, mas morno, ninguém quer. E a igreja, ela tem sido uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja sem dar frutos, uma igreja que senta hoje nos bancos. Acabou a pilha, mas eu vou tentar falar alto, tá? Uma igreja que senta hoje nos bancos e espera receber do pastor: pastor, me alimenta aí, prega pastor, né? Como a gente brinca às vezes. Me alimenta aí, porque eu vim aqui para ser abastecido na minha semana. Eu vim aqui para o Senhor me dar o mantimento para a semana inteira. Vida cristã não é isso. Vida cristã vai muito mais além disso. É você chegar no culto com o coração certo de que você veio aqui para adorar ao Senhor. Você veio aqui para glorificar a Deus. Você não está aqui por causa de qualquer um. Você não está aqui para escolher qual música te agrada mais ou qual te agrada menos. Você não está aqui para escolher qual irmão ora mais bonito ou qual ora mais feio. Você está aqui para adorar ao Senhor. Então eu quero acreditar que a partir do momento em que essa situação toda de risco passar, a igreja brasileira vai despertar. Amém? Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você trabalhe para isso, para que quando você voltar às suas atividades comuns, diárias aqui na igreja, você possa voltar com todo o ânimo. Ore a Deus nesse período para que haja um grande avivamento da igreja brasileira. Ore a Deus nesse momento na sua casa para que haja um grande despertar do povo, para que nós não sejamos mais conhecidos como pessoas apáticas, tristes, né? Um cristão meio mais ou menos, mas que nós sejamos conhecidos como cristãos alegres, vivos. O Evangelho é isso. Se você tem intenção de ser bem sucedido no teu trabalho, seja ele na evangelização, no ensino ou onde quer que seja, se você quer que realmente as coisas deem fruto, que você gere filhos para o reino de Deus, nós precisamos de um grande despertar do Senhor. E esse despertar ele deve começar hoje. Eu não tenho que esperar o que Deus vai fazer lá na frente, porque eu posso melhorar a minha conduta hoje em relação ao reino de Deus. Se eu estive esse tempo todo vivendo de maneira apática, sem brilho, chego na igreja com a cara mais triste do mundo, e aí eu fico, rapaz, Davi era um cara muito besta, ou ele era um cara que conhecia a Deus de verdade? Porque quando ele fala assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e aí a gente está aqui na frente, na equipe de louvor cantando, e são pessoas entrando ali de um jeito como se você imaginasse, meu Deus, cadê a alegria do povo? Cadê a alegria do povo? Imagina um pastor aqui na frente, preparar uma mensagem, esperar a igreja glorificar a Deus, aí, amém, glória a Deus, e a igreja está lá, o povo quase dormindo, e o pastor tem que dar uns gritos daqui na frente para ver se desperta o povo mais um pouco. Você quer continuar sendo igreja dessa forma, ou você quer mudar a sua conduta em relação a Deus? E quando voltar a cultuar ao Senhor, sua atitude deve ser outra. Vamos tentar fazer isso diferente. Nós já fizemos da maneira errada e nós vimos que dá errado. Não dá frutos, não prospera, não cresce. Por que continuar fazendo a mesma coisa errada se a gente já sabe o resultado final? Se eu quero, o pastor Silvio uma vez ele pregando, ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Se eu quero um resultado diferente, não adianta eu ter a mesma conduta de sempre, as mesmas atitudes de sempre. Se eu quero que o bolo cresça, eu tenho que pôr fermento. Se eu fizer ele sempre sem fermento, ele nunca vai crescer. E não adianta eu fazer o bolo 1000 vezes sem fermento, querendo que ele cresça, porque ele não vai crescer. Se você quer que a sua vida cristã tenha o brilho do Senhor, você precisa buscar a Deus. Vão haver momentos difíceis de tristeza, mas a esperança está no coração. Vão haver momentos de perseguição, mas você tem que estar lá orando a Deus e cantando cânticos igual esses irmãos aqui. Vai ter momento de desânimo. Deus, eu quero parar, eu não aguento mais, Senhor. Mas aí você vai olhar para a cruz e você vai ver que Jesus disse lá para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Quando você pensar em desanimar, pense nisso. Que seja feita a vontade de Deus. Eu estou quase
O que Jesus quis dizer ali: Senhor, eu não estou, humanamente dizendo, eu estou quase entregando os pontos, eu não estou aguentando. Se for possível passar essa dor de mim, passa, porque eu não estou aguentando mais. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Pense em tudo isso. Reconsidere a tua vida cristã. É o momento de nós fazermos uma análise na nossa vida cristã e realmente você vai pôr em xeque a tua conversão. Se questione a respeito da tua conversão todos os dias. Realmente eu sou um salvo com essas atitudes que eu tenho? Realmente eu fui lavado, remido e as minhas vestes foram trocadas com essas minhas atitudes? Ou será que eu sou um cristão que está sem brilho? Ou será que eu nunca conheci Jesus Cristo? Então você precisa se considerar, fazer essas considerações para que a sua vida cristã traga sabor à vida dos outros, traga brilho à vida das outras pessoas. E tenha certeza, você sempre vai achar um momento para você cantar um cântico ao Senhor e fazer uma oração, tá bom? Eu espero que você aí em casa tenha sido abençoado pela palavra de Deus e que nós possamos reconsiderar tudo aquilo que a gente acha que está certo na nossa vida. Será que realmente está certo? Ou será que eu preciso fazer algumas adaptações, mudar alguma coisa, entregar o controle total da vida para o Senhor Jesus, para que Ele mude aquilo que Ele vê que precisa mudar? Porque quando eu faço uma mudança, eu faço uma mudança externa. Eu vi uma frase esses dias assistindo um filme, e a pessoa fala que quando você começa a mudar externamente, é você que está mudando. Mas quando você, não foi um filme, foi uma pregação, quando você muda externamente, muda de geladeira de lugar, armário de lugar, é você que está mudando o ambiente, para ele parecer melhor. Mas quando a mudança vem lá de dentro, lá do coração, as coisas de fora continuam do mesmo jeito, porque quem mudou foi você, não foram as coisas, os objetos. Quando você muda os objetos, você mudou eles de posição, mas internamente está tudo do mesmo jeito. Então considera isso, muda lá dentro, para que seja melhor aqui fora, amém? Espero que você fique bem na tua casa, seja extremamente abençoado por Deus, você e sua família, que o Senhor traga paz ao teu coração e que a alegria do Senhor Jesus seja a nossa força sempre.
Yes.